Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém? Você está preparado para conhecer o grande santo de Pietreutina, Padre Pio, chamado Padre Pio de Pietreutina, sem dúvida, um dos maiores santos da Igreja Católica, sacerdote da Igreja. Eu quero, nesta homilia, nós vamos viver 9 semanas e a cada semana nós vamos trazer alguma coisa de Padre Pio para você. Mas é importante que nesta primeira, nós falemos da biografia. Nós falemos um pouco da história dele. Pedi no início da missa para que levantasse a mão quem não conhecia, e a maioria aqui não conhece a história de Padre Pio. Então, mais do que nunca, é importante você conhecer a quem nós vamos rezar, a quem nós vamos nos dirigir estas 9 semanas. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga: você está preparado mesmo para conhecer o grande santo? Sim ou não? Padre Pio, ele é um herdeiro espiritual de São Francisco de Assis. Então veja, o grande santo que ele se inspira é Francisco de Assis. Foi o primeiro sacerdote estigmatizado. Ou seja, até então nenhum sacerdote tinha sido estigmatizado. O que é estigmatizado, gente? É quando alguém recebe os estigmas de Cristo. Então, Padre Pio é o primeiro que recebe os estigmas de Cristo, sacerdote. Porque muitos santos já receberam os estigmas, mas agora um sacerdote pela primeira vez recebe, e é Padre Pio. Ele se chamava Francesco Forgione. Nasceu em Pietreutina, na Itália, em 25 de maio de 1887. Diga comigo, ele nasceu em 1887. Olha que eu estou falando de uma data não tão longa, viu? Não tão distante. Muitos de vocês tiveram parentes que dessa época, não tão distante. Padre Pio é um santo recente. Nasceu então em Pietreutina, em 25 de maio de 1887. E ele pertencia a uma família humilde, muito humilde. O pai dele se chamava Grázio, a mãe Maria. Nasce esse santo da Igreja Católica. A infância de Padre Pio. A sua infância, desde pequeno, Padre Pio queria se consagrar a Deus. Padre Pio, desde pequeno, ele tinha fome de Deus. Padre Pio, desde pequeno, desejava as coisas do céu. Parece que aquele menino já tinha sido preparado para tudo que ele ia viver. Então, criança ainda, ele desejava as coisas de Deus. Olha, eu vou fazer aqui uma narração de sua mamãe. Olha o que a mãe dizia de Padre Pio, pequeno. Não cometeu nunca nenhuma falta. Não tinha caprichos. Sempre obedeceu a mim e a seu pai. A cada manhã e a cada tarde
ir à igreja visitar Jesus e a Virgem. Olha que bonito. A mãe está relatando que Padre Pio nunca desobedeceu. Imagina uma criança que não desobedece. Você já desobedeceu seus pais muitas vezes. Os teus filhos te desobedecem, sim ou não? São crianças, são levados, são traquinas. Mas a mãe está testemunhando: Francesco nunca me desobedeceu. Sempre obedeceu a mim e a seu pai. E olha que bonito, ele todos os dias visitava a igreja, de manhã e à tarde, para ver Jesus no Santíssimo Sacramento e para ver a sua mãe, a Virgem Santíssima. Gente, olha o que eu estou dizendo. Eu estou falando de uma criança. Amém? Eu estou falando de uma criança que todos os dias ia visitar o Santíssimo Sacramento. Todos os dias ia visitar a Virgem Maria na igreja. Durante o dia, a mãe continua, durante o dia não saía nunca com seus companheiros. Às vezes eu dizia: Francesco, vai brincar um pouco, menino. E aí Francesco dizia: não quero ir, porque eles blasfemam contra Deus. Os amiguinhos dele blasfemavam contra Deus. Os amiguinhos dele pecavam. E Francesco, Padre Pio, não queria estar no meio deles, não queria fazer parte daquilo. Aliás, você vai entender aos poucos que Padre Pio odiava aqui entre aspas, quem blasfemava contra Deus. Padre Pio não aceitava a blasfêmia. Padre Pio, e ele era um padre meio bravo, viu gente? Ele dava tapa na cara de todo mundo. Então se você blasfemava contra Deus, ele dava um tapa na sua cara. Não é assim que se fala. E ele sabia quem blasfemou e quem não blasfemou. Ele não aceitava a blasfêmia. E veja isso desde pequenininho. Desde pequenininho, um grande desejo de Deus. Desde pequenininho, visitava o Santíssimo, visitava a Virgem. Desde pequenininho, sabia escolher suas amizades e não perdia o seu tempo com brincadeiras e muito menos com ofensas a Deus. Desde pequenininho, ele tinha um grande desejo. Preste atenção, desde os 5 anos de idade, Padre Pio tinha êxtases e aparições frequentes. Desde os 5 anos de idade, Padre Pio via anjo, Padre Pio via Nossa Senhora, Padre Pio via o diabo. Desde os 5 anos de idade. Mas para ele, gente, era como se todo mundo visse. Ele achava que aquilo era normal. Ele achava que todo mundo via anjo o tempo todo. Ele achava que todo mundo via Nossa Senhora o tempo todo. E eu pergunto a você, você vê Nossa Senhora o tempo todo? Você vê? Você vê anjo o tempo todo na sua frente? Não. Padre Pio, ele via. Qual é a idade que ele via, que ele tinha visões? 5 anos. 5 aninhos. Deus já começava a revelar para Padre Pio o céu. Deus tinha um plano para Padre Pio. E quem assistiu o filme de Padre Pio, e se não assistiu, aconselho você a assistir. No canal do YouTube, eu creio que já deve ter. Você vai assistir o filme de Padre Pio. Aí o começo do filme já mostra ele pequenininho, tendo uma visão. 5 anos de idade. Uma criança, um menino. O desejo dele desde pequeno era se consagrar a Deus, e isto acontece no dia 6 de janeiro. 6 de janeiro de 1903. Aos 16 anos, ele entrou nas ordens dos capuchinhos. Olha que bonito. 16 anos de idade, então Padre Pio entra
nos capuchinhos, para se consagrar a Deus, para ser um sacerdote da Igreja Católica. Ele então é ordenado no dia 10 de agosto de 1910. Padre Pio então é ordenado sacerdote da igreja. E no início da sua vida sacerdotal, ele começa então a passar por vários problemas de saúde. E por isso tem que ficar mudando de convento para convento. Padre Pio passou por muitos problemas de saúde. Inclusive, o período que Padre Pio viveu foi o período das guerras. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, ele viveu o período das guerras. E inclusive, para quem não sabe, ele foi chamado para a guerra. Padre Pio teve que se alistar na guerra e só não foi guerrear porque ele era tão doente que o pessoal falou: isso aí não dá conta não, manda ele embora. Padre Pio não serviu o exército por causa da sua doença. Veja que a doença dele era grave. Ele não tinha uma boa saúde. Em 1916 chegou ao convento, nessas mudanças de convento para cá e para lá. Em 1916 ele chega ao convento de São Giovanni Rotondo, onde ficou até o dia do seu falecimento, dia 23 de setembro de 1968. E aqui é o dia da sua morte, o dia de Padre Pio, 23 de setembro de 1968. Qual é o ano que você nasceu? Quem nasceu na época aqui de Padre... Quem aqui é da época de Padre Pio, nasceu um pouquinho antes de Padre Pio? Levante a mão. Tem alguém? Olha aí, ó. Tem gente aqui que nasceu na época de Padre Pio. Portanto, é um santo atual, minha gente. Morreu em 1968. Morreu esses dias. E ele morre aonde? Em São Giovanni Rotondo, a qual tive a graça de ir o ano passado, pela primeira vez, ver o corpo de Padre Pio, lá em São Giovanni Rotondo. Aliás, aqui, em cima desse altar, eu estou com uma relíquia dele. Um pedacinho de um pano de Padre Pio. Está aqui. Aquela imagem eu trouxe de lá, São Giovanni Rotondo, da Itália, da cidade dele. Ali ele viveu, ali ele morreu, em 1968. Padre Pio era um homem de quê, gente? Algumas práticas para você entender quem era esse homem. Padre Pio era aquele que despertava de madrugada para rezar. Ele acordava madrugada, todas as madrugadas para rezar. Aliás, Padre Pio não dormia direito, porque todas as noites o diabo o atormentava. Então Padre Pio não conseguia dormir. Então ele aproveitava para orar. Ele era um homem que despertava de madrugada para rezar. Aliás, um dia, uma repórter perguntou para ele, porque veja, ele morre em 1968. Em 1968, já começou a aparecer a televisão, já começou a aparecer mídia, já começou a ter rádio, já tinha todas essas coisas, gente. A televisão ainda era preto e branco, mas tinha. Então tinha televisão, tinha rádio, tinha todas essas coisas que estavam em explosão, estava começando. Imagina, ninguém tinha TV, estava tudo naquele tempo. E Padre Pio começou a ficar famoso. E eu vou mostrar por que ele ficou famoso, você vai entender. O santo de Petreutina ficou muito famoso. Mas perguntaram um dia para Padre Pio: Padre Pio, quando você morrer, como você quer ser conhecido? E Padre Pio, depois eu vou continuar a história, você vai ver que ele tem muitas coisas para ser conhecido, mas ele disse que queria ser conhecido como o padre que reza. Ele disse à repórter: eu quero ser conhecido como aquele padre que reza.
Veja que essa era a grande pretensão dele. Padre Pio era um homem de oração, que acordava de madrugada para orar, porque queria aproveitar o silêncio, queria aproveitar a solidão da noite, a solidão da madrugada. Padre Pio visitava diariamente, preste atenção nisso, Padre Pio visitava diariamente e por longas horas o Santíssimo Sacramento. Diariamente e por longas horas. Padre Pio era um homem de adoração. Padre Pio era um homem que adorava a Deus. Padre Pio era um homem que ficava horas e horas no sacrário, horas e horas adorando Jesus, horas e horas. Padre Pio se preparava durante horas para a Santa Missa. E a Santa Missa era o auge para Padre Pio. E Padre Pio celebrava a missa às 4 da manhã. E a igreja lotava. A missa ainda era em latim. E Padre Pio, quando celebrava a missa, às 4 da manhã, a igreja lotava. Começava às 4 e terminava às 7 da manhã. Começava às 4 e terminava. Hoje o povo, é 1 hora de missa, o povo já não aguenta mais. Tem lugares aí, você não sabe, tem lugares aí que se o padre passar 1 hora de missa, o povo sai da missa e vai embora. Tem lugares que se o padre ultrapassar a missa, o povo se rebela, levanta e vai embora. É ridículo. Padre Pio não suportava que as pessoas ouvissem a missa olhando para o relógio. Para Padre Pio a missa era o auge, e ele se preparava para a missa. Então ele acordava de madrugada, ele se preparava diante do Santíssimo para celebrar o Santo Sacrifício. Atendia, outra grande prática de Padre Pio é que ele atendia muitas confissões. Padre Pio era um grande confessor. Ele chegava a atender durante o dia até 14 horas sem parar. Era um homem que sentava no confessionário e ficava o dia todo praticamente atendendo pessoas. Era o grande ofício dele. Ele amava confessar e ali ele salvava muitas almas das garras de Satanás. Padre Pio de Pietreutina. Diga comigo: São Padre Pio, rogai por mim. São Padre Pio, que como o Senhor, eu também possa rezar, eu também possa adorar, eu também possa desejar a Deus. Dai-me essa graça, Padre Pio. Amém? E aí Padre Pio recebe os estigmas. Em 20 de setembro de 1918, rezando diante do crucifixo do coro da velha e pequena igreja, Padre Pio recebe os estigmas. Então um dia, e eu fui lá, eu estive diante desse crucifixo, ele um dia rezando diante do crucifixo, ele teve uma visão, e de repente o seu corpo começou a se chagar. As suas mãos começaram a ser perfuradas, as 2 mãos, os seus 2 pés começaram a ser perfurados e o seu lado começou a ser perfurado. E Padre Pio então, naquela igreja, diante daquele crucifixo, ele começa então a receber as chagas de Cristo. E os estigmas foram para Padre Pio feridas visíveis que sangrava. Padre Pio usava uma luva para estancar o sangue, e toda vez ele tinha que trocar, porque os estigmas sangravam. E ele ficou com esses estigmas 50 anos. 50 anos estigmatizado. E os estigmas doíam.
Padre Pio dizia que a chaga do seu lado começava a doer mais na quinta-feira santa, ou melhor, na quinta-feira, que foi onde Jesus começou o seu suplício. Quinta-feira, ele dizia que o coração dele começava a sangrar mais, o seu peito, e só ia parar no sábado, de sangrar tanto. Toda semana, todos os dias, eram dores. Gente, imagina para um homem idoso, já doente, andar com estigmas, andar com feridas nos pés, andar com feridas nas mãos, andar com ferida no peito, no lado. E é claro, os estigmas começou a chamar a atenção do mundo todo, porque os estigmas eram visíveis. Então não tinha como o Padre Pio esconder. Todo mundo, mesmo que ele colocasse uma proteção, todo mundo queria saber o que Padre Pio tinha naquela mão. E ele teve que mostrar para os superiores dele, ele teve que mostrar para a igreja. E aí, gente, começou o grande tormento de Padre Pio, porque aí eram médicos que queriam ver o que eram essas chagas, eram cientistas que queriam ver o que eram essas chagas, porque diziam que ele era um louco, diziam que ele estava inventando, diziam que isso era coisa do diabo, diziam que isso era coisa da cabeça dele. E aí era médico, era cientista, era gente de igreja, era todo mundo em cima do homem. E numa carta, Padre Pio desabafa sobre os estigmas, datada dia 22 de outubro de 1918. Padre Pio narra a sua crucifixão. O que posso dizer aos que me perguntam o que aconteceu à minha crucifixão? E Padre Pio diz: meu Deus, que confusão e que humilhação! Eu tenho o dever de manifestar o que tu tendes feito nessa mesquinha criatura. Ou seja, Padre Pio se sentia humilhado de mostrar para os outros os seus estigmas. Ele queria que aquilo fosse algo escondido, ele queria que ninguém soubesse, mas Deus quis que todos vissem as suas chagas. Deus quis que todos vissem a chaga de Padre Pio. Por isso, quando você se depara com Padre Pio de Pietrelcina, você se depara com um santo estigmatizado. Se você chegar perto dessa imagem, você vai ver que ele está então com a luva na mão, porque é os estigmas. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga: você está entendendo? Pergunta para ele: você também quer os estigmas? Tem que ter muita santidade, hein, gente? É verdade ou não é? Porque veja, não é só a alma dele que parece com a de Cristo, é o corpo também. Até o corpo pareceu com Cristo, é muita santidade. Padre Pio adquiriu muitos filhos espirituais. Padre Pio formou grupos de oração. Claro que não um grupo de oração carismático, que nem a gente conhece hoje, mas ele ensinava as pessoas a rezarem. Ele formou grupos de oração, pessoas para orarem, pessoas para rezarem. Padre Pio construiu um dos maiores hospitais em São Giovanni Rotondo. Até hoje você chega lá e você encontra o grande hospital. Não existe outro melhor e maior na Itália do que o que Padre Pio construiu. Com a ajuda de Deus, com a ajuda do povo, Padre Pio constrói o maior hospital, que chama-se Casa Alívio do Sofrimento. Padre Pio queria aliviar o sofrimento das pessoas, e por isso ele tinha no seu coração o desejo de obras sociais que pudessem ajudar o seu povo. E até hoje esse hospital tem salvado muita gente. Aliás, é um hospital que às vezes tem testemunho que ele continua aparecendo por lá. Então quem fica hospitalizado lá pode ter a graça de receber uma visita médica lá de um frade, porque de quando em quando dizem que ele aparece por lá para curar alguns. Ele era o grande santo dos milagres.
Ah, Padre Pio era acostumado a ver milagre. Curas nem se fala. Curas é aquilo que a medicina pode fazer, mas a cura ela acelera. Padre Pio viu muitas curas. Gente que não podia, problema no joelho, problema na coluna, problema nisso. Isso para ele era normal. Padre Pio era acostumado a ver milagres. E eu quero narrar alguns aqui para vocês. O testemunho de uma mãe. Minha primeira filha nasceu em 1953, quando tinha 1 ano e meio. O Padre Pio salvou a sua vida em forma súbita e milagrosa. Na manhã de 6 de janeiro de 1955, meu marido e eu estávamos na igreja assistindo a Santa Missa e nossa filha estava em casa com a avó dela. De repente, um acidente aconteceu e nossa filha se queimou com uma panela de água quente. A queimadura era tão grande quanto séria e atingiu desde o estômago até a parte de trás. O doutor recomendou para hospitalizá-la imediatamente, porque ela poderia morrer devido ao estado de gravidade suprema. Por isto, ele não nos deu nenhum medicamento. Desesperada ao ver o sofrimento da filha, nisto que o doutor se foi, eu invoquei fortemente Padre Pio, que entrevisse urgentemente. Enquanto eu estava pronta para levá-la para o hospital, já era quase meio-dia, quando de repente a menina que estava só no quarto me chamou: mãe, olhe, eu já não tenho nenhuma ferida. E quem desapareceu suas feridas, filha? Eu perguntei amedrontada e com grande curiosidade. E ela respondeu: mãe, o Padre Pio veio e ele curou minhas feridas, pondo suas mãos sagradas em minha queimadura. Realmente, para surpresa de todos, não havia nenhum sinal mais ou marca de queimadura. A sua filha agora era totalmente saudável. Isso, a cada testemunho você pode aplaudir. Eu vou contar outro. Os camponeses de São Giovanni Rotondo se lembraram com grande felicidade o evento seguinte. Estava na primavera, as árvores de amêndoas floridas enquanto estavam prometendo uma boa colheita. Mas infelizmente milhões de lagartas vorazes chegaram e elas devoraram as folhas e as flores, não deixaram sequer as cascas. Depois de 2 dias tentando parar aquela invasão, os camponeses estavam muito preocupados, porque para muitos deles as amêndoas eram o único recurso econômico que eles tinham. Eles decidiram então contar o problema a Padre Pio. O Padre Pio teve uma bela visão das árvores pela janela dele no convento e ele decidiu as abençoar. Ele vestiu os vestuários sagrados e ele começou a rezar. Quando terminou, ele pegou a água benta e fez o sinal da cruz em direção para as árvores. Imediatamente as lagartas desapareceram e no dia seguinte que as lagartas tinham desaparecido, as árvores de amêndoas pareciam ter os brotos novamente. Era um desastre, a colheita estava perdida. O que aconteceu então é realmente incrível. Nós tivemos a colheita mais abundante. Como é possível que nós tivemos uma colheita mais abundante do que aquelas que nós normalmente estamos acostumados? Nunca em tempos normais nós tínhamos tido uma colheita deste modo. Os cientistas nunca puderam dar uma explicação a este fenômeno. Outro testemunho. E olha, eu estou contando esses testemunhos para aumentar a tua fé nesse santo. Porque você pode ter um milagre aí que você está precisando. Ah, ele pode. Não é que ele pode. A gente sabe que santo não pode nada. É Deus que faz tudo. Mas ele se rezar por você, você está feito, viu? Olha para quem está do seu lado e diga: aproveita. Que esse santo é forte. Posso contar outro, sim ou não? Outro testemunho de um senhor que contou. Minha mãe vinha de Foggia e era uma das primeiras filhas espirituais de Padre Pio.
Ela tinha pedido para Padre Pio a conversão e a proteção de meu pai, quando em abril de 1945 eles iriam executá-lo. Ele estava na frente do pelotão de tiroteio, na guerra, quando de repente pulou diante dele Padre Pio para protegê-lo. Ele ia levar tiros, Padre Pio na hora aparece para proteger. O comandante do pelotão deu a ordem de atirar, mas nenhum tiro foi disparado dos rifles dos 7 membros do pelotão, e o comandante ficaram surpreendidos. Eles verificaram seus rifles e não acharam nenhum problema. Assim o pelotão apontou para meu pai novamente, e o comandante pediu aos soldados dele para atirar novamente. E novamente acontece a mesma coisa, os rifles não trabalharam. Esta realidade misteriosa e inexplicável interrompeu a execução. Meu pai voltou para casa e ele se converteu a Jesus. Ele recebeu os sacramentos sagrados em São Giovanni Rotondo quando fui agradecer a Padre Pio. Deste modo, minha mãe obteve os milagres que ela sempre tinha pedido a Padre Pio, a conversão do marido dela. Olha que lindo. É forte ou não é? Último testemunho, último milagre. Era o mês de maio de 1925, uma moça chamada Maria teve um pequeno bebê e sentia-o doente desde o seu nascimento, o que a deixava muito preocupada. Após uma consulta, o médico foi-lhe dito que a criança tinha uma doença muito complexa. Não havia nenhuma esperança para o bebê. Ele não poderia se recuperar. Então Maria decidiu ir de trem para a cidade de São Giovanni Rotondo, encontrar Padre Pio. Mesmo vivendo em um pequeno povoado ao sul da Puglia, não sei falar em italiano aqui, tinha ouvido alguns rumores em relação ao Padre Pio, um frade que apresentava os estigmas, como Jesus Cristo, e que fazia milagres, recuperava os doentes e dava esperança para as pessoas desesperadas. Estes relatos despertaram em Maria uma grande fé e esperança. E imediatamente ela iniciou a viagem, mas durante o trajeto o bebê morreu. Então o bebê dela estava muito doente, ela foi atrás de Padre Pio, no meio da viagem o seu bebê morre. Ela velou aquele pequeno corpo a noite inteira e ao amanhecer colocou-o numa bolsa e a fechou. Após Maria ter perdido o filho, chegou ao convento de São Giovanni Rotondo. Ela não tinha mais nenhuma esperança, mas não tinha perdido a fé. À tarde, após muitos esforços, estavam em frente ao Padre Pio. Conseguiu isto ficando na fila das pessoas que esperavam para confessar. Continuava carregando a mala que continha o cadáver do seu filho. Então imagina isso. A mulher foi conversar com o Padre Pio com o seu filho na bolsa, morto. Continuava carregando a mala que continha o cadáver do seu filho, que havia morrido há quase 24 horas. Maria ajoelhou-se diante de Padre Pio. Chorou desesperadamente, suplicando ajuda ao Padre Pio. Ele a olhou piedosamente. A mãe abriu a mala e mostrou o cadáver de seu filho ao Padre Pio. O pobre padre se condoeu profundamente com a tristeza daquela mãe. Ele tomou o pequeno corpo e pôs as mãos estigmatizadas na cabeça do bebê. E então orou voltado ao céu. Depois de um tempo, a pobre criatura estava novamente viva. Um gesto, um movimento dos pés e dos braços. Parecia que dormia e simplesmente tinha acordado depois de um longo sono. Falando com a mãe, ele disse: "Mãe, por que você está chorando? Seu filho está dormindo." A mãe e os gritos da multidão encheram a igreja e todo mundo gritava: é um milagre que aconteceu nesta hora. O menino ressuscitou. Amém? Padre Pio também tinha o dom da bilocação. O que é a bilocação?
ele podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Já viu isso alguma vez? Em um dia, um oficial do exército italiano foi para a sacristia e, assistindo, o Padre Pio disse: sim, aqui está ele, eu não estou errado. E ele aproximou de Padre Pio e se ajoelhou em frente a ele, chorando, disse: Padre, obrigado por me salvar da morte. Aquele homem contou para aquelas pessoas que estavam lá: eu era capitão da infantaria e um dia no campo de batalha, em uma hora terrível não longe de mim, eu vi um frade que disse: Senhor, fique longe desse lugar. Eu fui para ele e assim que eu me movi, um estouro de granada no mesmo lugar onde eu estava poucos segundos antes. Aquela granada abriu uma cratera e eu me virei para achar o frade, mas ele não estava mais lá. Padre Pio, que estava em bilocação, tinha salvado a vida dele. Padre Pio no convento salvava pessoas da guerra. Em 1946, uma família americana foi da Filadélfia para São Giovanni Rotondo para agradecer Padre Pio. Na realidade, o filho deles era piloto de um avião bombardeiro durante a Segunda Guerra Mundial. E Padre Pio, no céu do Oceano Pacífico, tinha-o salvo. O avião estava voando perto da ilha para o aeroporto onde ia pousar depois de descarregar suas bombas, mas o avião foi danificado por um avião de caça japoneses. O avião, disse o filho, explodiu antes que a tripulação tivesse a chance de saltar com o paraquedas. Eu só tive sucesso saindo do avião. Eu não sei como eu fiz. Eu tentei abrir o paraquedas, mas eu não tive sucesso fazendo isto. Então eu teria me esmagado no chão se eu não tivesse recebido a ajuda de um frade que me apareceu nos ares. Ele tinha uma barba branca, ele me levou em seus braços e me colocou suavemente no aeroporto. Você imagina que tipo de surpresa eu tive? Isto retirou minha fala. Ninguém acreditava em mim, mas por causa de minha presença todo mundo teve que acreditar. Gente, o avião do homem explodiu, ele teve que saltar, ele estava nos ares. Quem aparece nos ares para pegar o homem? Você ia acreditar numa história dessa? Mas depois que você vê o avião destroçado e ele vivo, que você tem que acreditar, todo mundo teve que acreditar. O homem estava vivo, ninguém acreditava em mim, mas por causa da minha presença todo mundo teve que acreditar. Eu reconheci o frade que salvou a minha vida quando depois de alguns dias me deram licença e eu fui para casa. Eu vi um monge nas fotografias de minha mãe. Ela me falou que tinha pedido para Padre Pio que cuidasse de mim. Olha que bonito. A mãe rezava para Padre Pio cuidar do filho dela. E no momento que o filho mais precisou, lá estava Padre Pio voando nos ares para salvar o seu filho. Esse santo é forte ou não é? É. Agora você não pode mais, agora você está conhecendo mais quem é esse santo. Você não vai mais dizer que você não sabe quem ele é. Amém? Você já sabe um pouco mais. Eu vou tentar acelerar porque o nosso tempo voa. Mas eu preciso dizer algumas coisas mais. Padre Pio, ele também brotava dos seus estigmas um perfume maravilhoso. Então as pessoas costumavam sentir perfume das chagas de Padre Pio. Uma senhora contou: eu tive grandes problemas em ambos os olhos, eu consegui enxergar só um pouco. Eu consultei vários doutores e depois de várias análises eles me diagnosticaram uma hemorragia ocular irreversível e um tumor provável para hipófise. Isso me deu tanta ansiedade e sofrimento. Este mal, como declararam os peritos, não era curável. Eu estava em viagem, estava a ponto de passar perto de Benevento. Assim eu decidi alcançar Pietrelcina, onde eu tive a bênção de visitar os lugares de Padre Pio. Durante a visita em um dos últimos quartos, onde viveu o santo Padre Pio, eu estava muito encantado. Enquanto eu estava rezando para meus parentes, eu senti um intenso perfume de incenso. Enquanto eu estava voltando a Roma através de um trem, eu meditei no que tinha acontecido e não estava arrependido por ter implorado para Padre Pio para curar meus olhos doentes. Eu pedi imediatamente com fé a ajuda dele. Padre Pio não me fez esperar a sua ajuda. Na realidade,
Eu melhorei. Minha visão progressivamente, depois de algum tempo, a minha visão voltou totalmente. Os peritos que me visitaram não puderam acreditar na minha recuperação total e inexplicável. Padre Pio fez ela sentir o seu perfume. Era o sinal da presença dele na vida dela e curou ela dos olhos. Amém? Mas Padre Pio tinha mais coisa. Ele tinha conhecimento sobrenatural. Então assim, se você fosse se confessar com Padre Pio, ele já sabia quais eram os seus pecados. Se você não dissesse a ele, ele dizia a você. Um homem era um bom católico e ele era estimado e apreciado nos ambientes da igreja. Uma vez ele foi confessar-se com Padre Pio. Considerando que ele quis justificar o seu pecado, ele começou falando sobre uma crise espiritual. Então chegou um homem para confessar com o Padre Pio e começou a falar: eu estou numa crise espiritual, padre. De fato ele viveu no pecado. Na realidade, depois de casado, ele vinha negligenciando sua esposa, tentando superar a crise junto com outra mulher, e não quis contar isso na confissão. Infelizmente, ele não pôde imaginar ficar um confessor anormal na frente. Ele não sabia que ele estava diante de Padre Pio. Na realidade, Padre Pio se levantou de repente e gritou: mas que tipo de crise espiritual é essa, hein, meu filho? Na realidade, Padre Pio se levantou e gritou: mas que tipo de crise espiritual é essa? Você é um mentiroso e Deus está bravo com você. Não brinca com o Padre Pio, ele conhecia. Deus deu a ele o dom da clarividência, ele via a alma. Ele via você por dentro. Um cavaleiro contou: eu tinha decidido deixar de fumar e oferecer para este pequeno sacrifício a Padre Pio. Olha, eu tinha decidido parar de fumar e eu ofereci esse sacrifício a Padre Pio. Desde então, todas as noites, com um pacote intacto de cigarros em minha mão, eu fiquei em frente à sua imagem lhe falando: pai, tem uns anos. O segundo dia: pai, tem 2 anos. Tem 3 meses depois. Ou seja, toda vez que ele ficava um dia sem fumar, ele falava: ó, Padre Pio, consegui ficar mais um dia diante da imagem dele. 3 meses depois eu fui para São Giovanni Rotondo para ver Padre Pio, depois de fazer a mesma coisa todas as noites. Pai, eu lhe diria assim que eu o visse: são 81 dias que eu não fumo, 81 pacotes, ele disse a Padre Pio. E Padre Pio disse: eu sei de tudo. Como você saiba, você me fez contar os pacotes todas as noites. Todas as noites você me fez contar esses pacotes. Uma senhora que era da Inglaterra foi para o confessionário, mas Padre Pio fechou a janela do confessionário para ela e disse a ela: eu não estou disponível para você. Por que Padre Pio não a quis confessar? Aquela mulher regressava todos os dias durante 2 semanas. Durante essas semanas ela tentou ser escutada por Padre Pio de novo no confessionário. Finalmente Padre Pio a confessou. Então perguntou para Padre Pio por qual razão ele a tinha feito esperar todo aquele tempo. E Padre Pio respondeu: e você? Quanto tempo você deixou Deus esperar você? Você deveria desejar saber como Jesus poderia dar-lhes boas-vindas depois que você cometesse tantos sacrilégios. Você comeu sua oração, você rezou sua oração durante anos, ao lado de seu marido e sua mãe, que você recebeu a Sagrada Eucaristia em pecado mortal. Você comungou anos em pecado mortal. A mulher ficou atordoada e recebeu a absolvição chorando. Quando alguns dias depois ela partiu para a Inglaterra e ela estava convertida e muito contente. Você viu? Tinha como esconder? O padre guardião do convento de São Giovanni Rotondo contou: certo dia, um comerciante de Pisa veio pedir a Padre Pio para curar sua filha. O padre fixou e disse: tu estás mais doente que tua filha. Eu te vejo morto,
Não é possível. Eu estou muito bem. Infeliz, gritou o Padre Pio, desgraçado. Como pode dizer que estás bem com tantos pecados na consciência? Vejo pelo menos 32 pecados em você. Imagine o susto do comerciante. Depois da confissão, ele contou a todos o que quisessem escutar. Ele já sabia de tudo antes de eu contar para ele. Era um homem de comunhão com Deus. Era um homem de oração. Veja, era um homem que fazia milagres, mas por quê? Porque tinha uma grande santidade, tinha uma grande virtude, tinha uma vida de oração intensa. Era um homem que não queria desagradar a Deus por nada. Desde pequeno era fiel a Deus. E aí o que começou a acontecer? O mundo começou a querer conhecer o frade de Petreutina, porque aonde existe um santo, as pessoas correm atrás. E o mundo todo começou a ir para Petreutina. O mundo todo começou a ir atrás de Padre Pio. O mundo todo. Padre Pio, além disso, ele tinha aparições, como eu já falei desde pequeno. Ele via anjos, via Nossa Senhora, via Jesus, via os santos, via todo mundo, via o céu. E via o demônio também. Padre Pio tinha um dom da levitação. Levitava, às vezes para estar em lugares de uma forma mais ágil, então ele levitava. As pessoas diziam que às vezes no meio de uma multidão, onde ele tinha que ultrapassar para o lado de lá, então ele saía andando na cabeça das pessoas, ia andando. Ele levitava. Papa João Paulo II teve a graça de conhecer Padre Pio. Aliás, João Paulo II foi pedir a cura de alguém para Padre Pio, e Padre Pio realizou a graça. E a quem João Paulo II estava rezando foi curado pela oração de Padre Pio. E Padre Pio olhou para Karol Wojtyła, ainda não era Papa. Padre Pio olhou para Karol Wojtyła e disse: você será Papa. E disse para ele ainda: eu vejo em você martírio de sangue. Karol Wojtyła virou Papa e Karol Wojtyła levou um tiro. E nós sabemos que a vida do Papa João Paulo II foi um martírio. E foi o Papa João Paulo II que canonizou foi o Papa João Paulo II que canonizou o Padre Pio. E o João Paulo II destacou algumas coisas de Padre Pio, e eu quero finalizar com isso. Ele destacou: ele era um frade do povo. Padre Pio vivia com o povo. Padre Pio estava sempre em contato com as pessoas. Ele era um frade do povo. Era um humilde capuchinho. Papa João Paulo dizia: ele é um humilde capuchinho, um homem humilde. E é por isso que Deus fez tanto nele, porque quanto mais humildade você tem, mais Deus executa através de você. Quanto mais humildade uma pessoa tem, mais Deus faz. Aí o Papa João Paulo diz: ele era apaixonado por Cristo crucificado. Padre Pio, ele dizia assim: eu queria todos os sofrimentos da humanidade para mim, mas eu temo estar sendo egoísta e estar privando as pessoas da sua salvação. Padre Pio, ele amava o sofrimento. Padre Pio amava a cruz. Padre Pio amava o Cristo crucificado, e é por isso que ele recebe todos os estigmas. Ele era exigente na ascese espiritual. Era um homem de ascese. Era um homem de sacrifício. Era um homem de renúncia. Era um homem de obediência à igreja. Porque a igreja o perseguiu. Algumas pessoas da igreja o perseguiram muito. Alguns padres, alguns bispos da época. Gente, Padre Pio foi surrado. Só para você ter noção. A igreja proibiu Padre Pio de celebrar a missa publicamente. A igreja proibiu esse frade durante um tempo de confessar as pessoas. O que ele mais amava fazer, a igreja falou: não, você é louco.
A gente tem, na verdade, a própria igreja não estava entendendo. Mas repito, algumas pessoas, não é a igreja, algumas pessoas não estavam entendendo aquele frade, achavam que ele era um louco, achavam que ele estava fazendo aquilo por poder da mente ou por poder do demônio. E só depois, só com o tempo que ele foi. Mas Padre Pio era obediente à igreja, Padre Pio não saiu da igreja, Padre Pio foi fiel. Ele tinha uma assídua, e o Papa João Paulo II fala, ele tinha uma assídua dedicação ao confessionário, um homem do confessionário, um padre que gostava de confessar, de atender as pessoas, um homem de fervorosa celebração da Eucaristia. A sua missa demorava 3 horas, 4 horas de duração, ele celebrava a missa como ninguém, celebrava a missa como ninguém, e ajudava sempre os mais necessitados. Amém? Diga: Padre Pio, intercedei por mim. Padre Pio de Petreutina, intercedei por mim e por minha família. Deu para compreender um pouco a vida de Padre Pio? A gente tem pouco tempo, e em pouco tempo eu tentei trazer bastante coisa da vida dele, testemunhos, para que você entenda quem é esse santo, a qual nós estaremos diante dele 9 semanas. Então serão 9 semanas de bênção, serão 9 semanas de vitória. Esse santo quer entrar na sua vida. Aliás, esse santo já entrou na sua vida porque você está aqui. Ele já entrou na sua vida e ele quer levar bênçãos de Deus para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, para o seu casamento. Padre Pio quer orar por você. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. E diante da imagem dele, diante da imagem de Padre Pio, olhe para essa imagem e peça a intercessão dele agora por você. Peça o seu milagre agora. Peça a graça que você vai pedir durante essas 9 semanas para o santo de Petreutina, para Padre Pio. Eu quero pedir a Padre Pio que nessas 9 semanas milagres aconteçam nessa igreja por sua intercessão. Que nessas 9 semanas as pessoas que entrarem nessa igreja sejam levadas ao confessionário, arrependidas de seus pecados. Durante essas 9 semanas, que as pessoas que entrarem nessa igreja participem da Santa Missa com maior ardor, com maior devoção. Que nós recebamos graças de mais adoração ao Santíssimo Sacramento, oração à Virgem Maria. Que todos que entrarem dentro dessa igreja possam crescer mais em oração, em adoração, em sacrifícios, em amor a Deus. Padre Pio, interceda por nós. Padre Pio, reze por nós. Do céu, ore por nós. Padre Pio, do céu, nos ajude. Do céu, nos acompanhe. Do céu, venha nos defender, venha nos amparar, venha cuidar de nós. Queremos ser também teus filhos espirituais. São Padre Pio, rogai por nós. São Padre Pio, São Padre Pio. E aplauda o santo de Petreutina. Aplaude forte esse grande santo.